os trabalhos da audiência pública da Comissão de Transportes para discutir o comportamento dos agentes de segurança das concessionárias públicas de transporte, Barcas S.A., Supervia e Metrô Rio. Esta audiência foi deliberada na terceira reunião ordinária da Comissão de Transportes e teve seu edital de convocação publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo em 17 de agosto de 2011. Compondo a mesa o excelentíssimo senhor deputado Alessandro Calazans, membro da Comissão de Transportes. O objetivo dessa audiência pública hoje é para discutir o comportamento dos agentes de segurança da concessionárias pública do transporte e Barcas S.A., Supervia e Metrô. Pedido da deputada Clarissa Garotinho, no qual até atrasei um pouquinho essa audiência, aguardando a presença dela. Mas me informaram que ela está já no caminho, já chegando. Queria aqui registrar a presença. José Luiz Lopes Teixeira Filho, gerente da Câmara Técnica da Agência Reguladora. Périx Magalhães, coordenador de segurança do metrô. Dr. Luiz Fernando Melo, diretor de Relações Institucionais das Barcas S.A. Dr. Hugo, coordenador das Barcas S.A. Erval Barros, conselheiro da Gestramps. Major Ricardo Melo, representando a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Luiz Paulo Figueiredo, Luiz Paulo Figueiredo, representando o deputado Conde Bittencourt, aqui presente. A Supervia passou um fax para a Comissão de Transportes, alegando que amanhã ela tem uma outra audiência pública para falar sobre os investimentos da Supervia aqui no Estado do Rio de Janeiro, e achou por si própria que não teria necessidade dela vir hoje. Mas essa audiência de hoje é até para falar, o foco é para falar sobre segurança no transporte de massa do Estado do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com a audiência de amanhã, mas vou deixar aqui aberto, as pessoas que estão aqui presentes hoje, quiser amanhã participar da audiência pública sobre a Supervia e fazer as perguntas que tem que ser feitas, que não vamos deixar de fazer, não é porque ela não veio hoje, que nós não vamos deixar de fazer amanhã. Do meu ponto de vista, teria que ter vindo hoje, mandado um representante, e amanhã também está daqui presente. Mas vamos aguardar amanhã, que vai ser uma direcionada a ela. O objetivo maior também dessa audiência pública é para falar o ocorrido no metrô em abril de 2011. Alguns agentes de segurança agrediram uma pessoa que tentou pular a roleta, gerando grande confusão na estação de Botafogo. O que a empresa fez para melhorar a atuação desses agentes? E a mesma pergunta seria para a Supervia também. Em abril de 2009, teve o mesmo ocorrido, que os seguranças deram até chicotada nos passageiros, os usuários da Supervia. Eu vou passar a palavra, inicialmente aqui, para o seu Périx Magalhães, coordenador de segurança do metrô, para ele dar um parecer em cima desse ocorrido em 2011, e o que está sendo feito, o que está acontecendo, o que a empresa sofreu
se sofreu alguma sanção por parte da agência reguladora, se todas as estações possuem agente de segurança, que tipo de armamento os agentes usam, algema, cacetete, spray de pimenta, o que mais usam, um parecer geral sobre isso. Bem, ilustríssimos deputados, senhoras e senhores, muito bom dia. O Metrorio, com relação ao incidente no dia 26 de abril do corrente ano, se coloca na condição de que foi um fato isolado. Tivemos um agente de segurança que excedeu realmente no seu comportamento, o que não representa a atitude de todo o corpo de segurança, e, consequentemente, esse agente de segurança ele foi desligado da empresa, e nós já temos um corpo altamente treinado. Que já foi desligado até a pedido dessa comissão, no caso, né, que fizemos um pedido ao metrô para poder verificar em cima desses agentes e fomos atendidos na época. Com certeza. O fato foi analisado por completo, né, e foi identificado que houve excesso na atuação com o cliente e, na ocasião, ele de fato foi desligado. Com relação ao armamento, nós não temos armas de fogo, né, nas nossas instalações. Temos apenas a utilização do bastão retrátil ou tonfa, dependendo do cenário. E, evidentemente, que não utilizamos spray de pimenta, não utilizamos nenhum equipamento ou material que possa trazer algum dano para os clientes. Bem, o que tem sido feito para melhorar, conforme o questionamento do deputado, a formação do Corpo de Segurança, ela tem cerca de 240 dias de formação. E, com isso, nós temos aí cerca de 600 horas teóricas de treinamento. Isso já é um treinamento adequado, que atende à estrutura que o Corpo de Segurança do metrô necessita, e, consequentemente, voltamos a ratificar que foi um fato isolado que não representa o comportamento do nosso agente de segurança. Em cima da sua falação, por exemplo, o metrô está tomando algum tipo de providências para os próximos eventos que vão ter aqui no Rio de Janeiro, como a Olimpíadas, a Copa do Mundo, se vai aumentar a quantidade de agentes, o que pretende fazer, qual o sistema, sobre a Câmara, no caso também, nas estações, em cima disso aí, o que o metrô está fazendo? Bem, com relação a câmeras que Vossa Excelência comentou, nós já possuímos hoje 800 câmeras instaladas. Estamos, dentro desse número e da própria necessidade técnica, avaliando, né, essa ampliação, mas isso antes não vai haver um estudo, né, para que identifique se temos essa necessidade, porque hoje o sistema comporta a nossa necessidade. E com relação aos próximos eventos, nós já temos a estrutura atual que atende grandes eventos, né? Já temos Réveillon, Carnaval, então nossa estrutura atual já atende grandes eventos. Evidentemente que, ao decorrer do planejamento do próprio Estado, que haja necessidade que a gente possa reavaliar de acordo com o evento, vamos, né, adequar nosso planejamento. Mas já existe um planejamento, tem sido sempre, né, adequado de acordo com a necessidade. Dr. Luiz Fernando Melo, diretor de Relações Institucionais das Barcas S.A. Presidente, poderia, de repente, esgotar aqui algumas perguntas também pode ser, para o Metrô Rio? Antes de passar para a barca? Doutor Luiz é das barcas. Eu ia fazer uma explanação geral e, em cima de... Você quer perguntar, então, imediato? Então, tá ok. Pode ser? Pode ser. Qual a empresa que faz a segurança, ou se é o corpo do próprio metrô? Quantos funcionários são? Quantos seguranças trabalham hoje, né, nessa segurança? E, na verdade, eu queria saber, por exemplo, isso seria para a agência reguladora, se teve algum desdobramento no sentido de algum tipo de punição, porque a gente, primeiro agradecendo mais uma vez a presença do nosso conselheiro, que está sempre presente aqui, independente do tipo de audiência, está sempre presente, mas em relação ao metrô, eu tenho
eu tenho insistido bastante que eu não tenho visto uma atuação da agência no sentido de punir o metrô pelo aquilo que tem errado. Queremos aqui realmente que o metrô esteja acertando cada vez mais, e eu acho que a busca tem que ser permanente, mas tem que pagar pelo que erra. Ah, foi um fato isolado e nós demitimos o funcionário. Perfeito, mas não deixa de ter sido um erro, e existe uma responsabilidade conjunta da empresa em relação ao fato. Então, eu gostaria de saber se isso desdobrou em algum procedimento na agência e se o metrô foi, pelo menos, advertido, porque, na verdade, o que eu tenho visto historicamente, o metrô não recebe multa nenhuma. E, para não dizer que não recebeu nenhuma, só recebeu uma agora, recentemente, até por conta da pressão que a Assembleia estava fazendo, que a mídia estava fazendo, de que vocês nunca teriam recebido uma multa na história de vocês. E eu trouxe aqui, eu vou me focar no assunto da audiência, aqui respeitando o que foi combinado para essa audiência, mas, por exemplo, eu poderia trazer material aqui de má prestação de serviço, tem matéria todos os meses. E hoje mesmo, senhor presidente, hoje mesmo, na Carioca o trem quebrou, na Cardeal Arco Verde os trens ficaram parados 15 minutos, no Flamengo o condutor disse aos passageiros pelo sistema de som de que a composição estava apresentando problemas. Isso tudo hoje. Isso tudo hoje. E só tem até hoje uma multa proposta, com certeza não foi paga ainda, nem vai ser, porque vocês vão ficar recorrendo direto, e uma única multa até hoje por conta dos atrasos dos trens novos que não chegaram em datas que já foram remarcadas diversas vezes. Então, gostaria de saber se, pelo menos nesse caso da agressão, houve alguma punição. Nos últimos 5 anos, saber a quantidade de registro de roubo dentro das estações, se teve alguns, quantos foram e quais foram as providências tomadas. E para terminar essa sequência de perguntas, só para deixar claro, presidente, eu e o deputado Altineu já registramos um site, www.forametrorio.com.br. A partir da semana que vem, nós estaremos em todas as estações com um grupo de pessoas já contratadas para levar um material publicitário, solicitando a assinatura virtual nesse site, solicitando o governo do Estado e a agência uma providência mais imediata, inclusive nessa linha de solicitar que essa concessão seja cancelada, até que prove que existe uma busca para melhorar esse serviço. Então, já está registrado o site www.forametrorio.com.br e a partir da semana que vem nós já estaremos nas ruas fazendo as reivindicações em todas as estações que tiverem. Obrigado. Bem, com relação à pergunta de Vossa Excelência relacionada ao efetivo, nosso efetivo é próprio, com base na Lei Federal número 6.149 de 74, nosso efetivo é próprio, ele é composto atualmente de 400 agentes de segurança e mais 200 agentes de atendimento. É um quadro que auxilia, não só no atendimento, como também na segurança do nosso cliente do sistema metroviário. Com relação ao nosso histórico, nós temos índice mundial que regula todos os metrôs, e que o índice estabelecido hoje é 1,5 ocorrências por milhão de passageiros. Nosso índice atual é 1 ocorrência por milhão de passageiros, sendo que agora no último mês nós tivemos uma ocorrência a cada 2,5 milhões de passageiros transportados. Então, o nosso índice, em aspecto mundial, inclusive, é um índice muito bom. Nós temos aí um corpo de segurança muito bem treinado e que atende muito bem as necessidades dos nossos clientes, mas, evidentemente, que nós temos, como em todo lugar do mundo, temos nossas ocorrências que buscamos tratar da melhor forma possível. O amigo só poderia dizer o que isso representa de incidência por mês e não por passageiro? Porque, por exemplo, quando você fala assim, houve uma incidência de 1,25% por milhão de passageiros, por exemplo. Então, mas é 1 milhão de passageiros o quê? Contados por dia, por semana?
Entendeu? Por exemplo, o metrô transporta quantas pessoas por dia? 400 mil, não é isso? Não, cerca de 600 a 650 mil passageiros por dia. Então, isso significa que posso estar fazendo alguma avaliação. É por isso que eu estou pedindo uma avaliação de quantas incidências por mês. Então, quer dizer que a cada um dia e meio tem uma incidência de crime dentro das estações, é isso? Não, nós temos uma oscilação entre 50 a 100 ocorrências por mês. É o número... assim, que a gente... 50 crimes de diversas situações dentro das estações do metrô. Essa natureza. 50 a 60. Exatamente. Roubos, furtos. Qual é a maior incidência desses? Não tem esse número aqui agora, mas evidentemente que nós temos um controle muito bom e não temos histórico, né, de fatos semelhantes ao que foi comentado no dia 26 de abril. Então, são fatos isolados que, consequentemente, não atingem o cliente de uma forma significativa. Não, eu sei, mas seria se acontece 50 a 60 incidências de algum tipo de crime dentro das estações, na verdade, a gente estaria nessa comissão querendo saber que crimes são esses. É roubo, é furto, entendeu? Deputado, pequenas agressões, enfim. Isso envolve desde um pequeno desentendimento entre dois clientes, né? Então, toda ocorrência que é levada à autoridade policial, nós apresentamos, nós temos o controle e computa esse número. O senhor poderia encaminhar para essa comissão nos últimos 3 anos? Pode ser nos últimos 3 anos. Do que efetivamente aconteceu mês a mês nas estações? Muito obrigado. Queria registrar a presença também do Antônio Luiz da Silva, Sindicato dos Metroviários, Rubens Foligno, presidente do Sindicato Metroviários. Vamos fazer uma explanação geral de todos os convidados, aí depois a gente vai anotando as perguntas e a gente faz a réplica, tá bom? Com a palavra, doutor Hugo, coordenador das Barcas S.A. Bom dia a todos. Deputado, bom dia. Estou aberto aí para as perguntas. Pois não? Em cima da segurança das Barcas S.A. que a gente queria saber, por exemplo, as perguntas são parecidas com o do metrô. Se vocês têm, qual tipo de segurança você tem? Certo? Nas barcas, dentro da barca, fora, na embarcação, vocês são preparados, vocês usam arma de fogo, se está fazendo algum tipo de trabalho, já pensando na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, o que a Barcas S.A. hoje tem como segurança para os passageiros? Em caso de pânico dentro de uma barca dessa, os agentes de segurança estão treinados tanto para segurança e para socorrer essas pessoas que podem, uma barca em geral, da Barcas S.A. Bom, nós não temos segurança própria. Nós temos 2 empresas contratadas, uma é a Garden, que faz a vigilância, e nós temos a personal assessoria de serviços, que faz a segurança que nós chamamos de controle de acesso. E ela só trabalha na hora do rush, ou em eventos especiais, tipo carnaval e outros eventos dessa magnitude. Essas 2 empresas, elas foram escolhidas pela sua capacidade técnica, elas prestam serviços a grandes corporações, e com isso nós temos assegurada toda essa tranquilidade que as barcas têm. Nós temos eventos, muito poucos eventos, e quando existe um evento são de pequena monta, são eventos muito pontuais, um distúrbio qualquer de algum passageiro nosso, mas isso, quando ultrapassa a medida que possa afetar a segurança dos demais passageiros, nós chamamos a PM, a Polícia Militar, ou a Guarda Municipal, que nos atende perfeitamente e não há registros assim de grandes eventos. Nós temos, além dessa segurança, nós temos um serviço de atendimento ao nosso cliente, ao nosso passageiro. Isso é um serviço próprio que não é mais de segurança, mas sim de atendimento às pessoas. Quando tem alguma reclamação, tem
algum fato que gostariam de expor, ou quando alguma pessoa passa mal, etc., esse serviço nosso de atendimento ao cliente vai atendê-los, mas não é segurança. Na questão do apoio, ele garante o acesso, controla as filas e, principalmente, garante o acesso às pessoas com necessidades especiais, porque nós temos um ambiente de 2.500 metros quadrados, onde passam 27 milhões de pessoas por ano. E, nesse ambiente, naturalmente, precisa ter assim, um controle um pouco mais amplo, e principalmente para aquelas pessoas que precisam de assistência especializada, né? Mais um cuidado mais próximo, grávidas, pessoas com deficiência física, etc. Então, o controle de acesso faz esse trabalho. Quanto às embarcações, toda nossa tripulação ela é treinada para atendimento ao cliente e também atendimento nesses casos de emergência. Aí já é a questão da tripulação. A tripulação ela é treinada para abandono ao barco, questões de emergência, ela é treinada continuamente. Nós temos um capitão de longo curso somente para fazer treinamento. E, recentemente, nós fizemos um vídeo inédito com treinamento especificamente para pessoas com deficiência física. Ou seja, nós estivemos junto com a Secretaria de Acessibilidade, tanto de Niterói quanto do Rio de Janeiro, e fizemos um treinamento específico para homem ao mar, para problemas dentro da embarcação com deficientes físicos, para treinar o nosso pessoal. E hoje nós geramos um vídeo, que, pelo que foi dito pela Secretaria de Acessibilidade, ele é um vídeo inédito, né, especificamente para essa questão. Então, essa é a nossa situação. Queria também registrar aqui a presença do presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Zaqueu Teixeira, compondo a mesa aqui presente. Com a palavra, doutor Luiz Fernando Melo, diretor de Relações Institucionais das Barcas S.A. Senhores deputados, bom dia. Senhoras, senhores. Eu peço licença para deixar a fala por conta do nosso coordenador geral, mas não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para parabenizar, né, pela iniciativa dos senhores deputados. Esse tipo de questionamento, esse tipo de exposição, esse tipo de abertura dos protocolos, dos procedimentos das empresas, eles são muito saudáveis. Isso é muito bom para a sociedade. Costuma-se observar muito os questionamentos que fazem ao contrário, por exemplo, a mídia, as CPIs, né, essas questões todas que questionam, às vezes, o legislativo em qualquer instância do país, mas é preciso também se notar a importância desse trabalho, né, que traz a questão, expõe a questão abertamente e caminha para a solução. Isso é a sociedade saudável, eu gostaria muito de parabenizar os senhores por isso. Presidente, eu creio que não respondi em relação às instalações e à preparação para a Copa e as Olimpíadas, etc. Em relação às nossas instalações, nós temos 200 câmeras e estamos instalando 16 câmeras por embarcação. Isso nós temos uma dificuldade porque nós temos um espelho d'água que precisa um desafio para a transmissão in time, né, das imagens, por causa que o espelho d'água não dá uma boa transmissão. Mas nós estamos superando isso, estamos fazendo isso. Nós estamos treinando todas as nossas pessoas, todas as pessoas que lidam com os nossos passageiros, nossos clientes, num curso de atendimento ao cliente dado pelo Instituto Brasileiro de Relações com o Cliente, que é um curso, que é uma instituição internacional. E também, para a Copa, nós estamos preparando, junto com o governo,
a recepção das 11 novas embarcações e a construção das 2 novas estações, tanto Rio e Niterói, onde estarão já adaptadas e colocadas para essa nova era, tanto das barcas quanto na cidade do Rio de Janeiro, no que diz respeito ao transporte aquaviário. Então, elas estarão equipadas com tudo que há de mais moderno no que diz respeito à segurança, a controle, a administração de um transporte de massa dessa ordem. Com a palavra, Erval Barros, da agência, conselheiro da Getramp, também com a palavra. Em cima da minha, queria uma pergunta com a agência reguladora. Aproveitar na sua falação, depois as dúvidas dos deputados, eles vão, né, estão anotando para fazer. Mas, em cima disso aí, como citou o deputado Calazans aqui, que a agência reguladora vem fazendo, quais punições em cima também desse transporte de massa? A gente queria tirar essas dúvidas. Bom dia a todos, senhores deputados, senhor presidente, deputado Calazans, deputado Zaqueu. Mais uma vez aqui a gente tendo a oportunidade de fazer o debate sobre a situação do sistema de transporte no Estado do Rio de Janeiro, do qual a Getransp é um dos entes responsáveis por buscar atender, corrigir e melhorar essa estrutura. No que cabe à Getransp, a fiscalização dos contratos de concessão feitos para o Estado nos últimos anos, ao longo desses anos, que diz respeito às concessionárias metrô, Supervia, Barcas e Rota 116 e a Rodovia dos Lagos, o foco da Getransp é a segurança do usuário, né? Nos episódios que estão aqui em debate, existem 3 processos regulatórios em curso, em fase de instrução. Desses 3, um cabe a mim e nós estamos aguardando a conclusão do inquérito policial. Eu estou responsável pelo aquele episódio que houve o assalto dentro do metrô por uma quadrilha e que culminou com os incidentes que ocorreram na estação do Estácio. E, nesse momento, nós abrimos imediatamente o processo, no caso esse que eu estou responsável, acompanhando em fase de instrução, no momento aguardando as conclusões da Polícia Civil, certo? Acho que o debate aqui sempre é muito interessante, a gente tem oportunidade de esclarecer, ou tentar esclarecer, né, alguns questionamentos dessa casa a respeito das competências da Getransp, a respeito da metodologia, da forma como que as coisas se dão em termos de sanções que estão relativas ao contrato, e eu, à medida em que as situações forem surgindo, dentro das possibilidades que eu tenho, irei responder. Espero esclarecer e prefiro, assim como conheço a dinâmica, o debate aqui do que ficar me estendendo mais na minha intervenção. Agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, agradecer o convite da comissão por ter prestigiado me convidar. Com a palavra, José Luiz Lopes Teixeira Filho, gerente da Câmara Técnica da Agência Reguladora. Excelentíssimo senhor deputado Marcelo Simão, presidente da comissão, excelentíssimo senhores deputados Alessandro Calazans e Zaqueu Teixeira, representantes dos usuários eventualmente presentes, representantes das concessionárias, Major Ricardo da Polícia Militar,
Na verdade, eu estou aqui mais para assessorar o conselheiro Herval. Posso acrescentar que, no caso específico do incidente em que houve um certo enfrentamento entre a equipe do metrô e um usuário, em que o senhor Péricles já afirmou aqui que o preposto da concessionária foi demitido, foi lavrado um boletim de ocorrência na agência e foi instaurado pelo Conselho Diretor um processo regulatório, que é da relatoria do conselheiro Maurício Agnelli, em que o conselheiro está analisando as condições de treinamento e analisando vamos dizer, as características do evento em si, e, em suma, o processo encontra-se em tramitação, em instrução, e também aguardando informações complementares da autoridade policial. No mais, eu estou aqui mais, na verdade, para assessorar o conselheiro Herval Barros e tirar qualquer dúvida que eu possa contribuir aqui com relação a essa audiência. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Não, é só um encaminhamento. Que a comissão solicitasse da delegacia responsável, que está averiguando essa situação, para saber o andamento, né? Porque já tem quantos meses que isso passou e uma providência tomada. Entendeu? Então, se a comissão puder solicitar da delegacia Vamos solicitar o inquérito aí para saber como anda o andamento, uma cópia do como está o andamento aí mandar desse inquérito. Com a palavra, o Major Ricardo Melo, representando a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E como a polícia poderia ajudar no treinamento desses agentes de segurança? Qual a opinião em cima do que os representantes do metrô, Barcas S.A. falou aqui? O que a Polícia Militar pode ajudar em cima disso aí? Bom dia a todos. Atualmente estou à frente do Núcleo de Policiamento Ferroviário. E que eu vejo nessas questões, a Polícia Militar, eu sou subordinado ao Batalhão de Choque, é um batalhão que faz curso, né, regulamentar, e está aberto às concessionárias que possam lá fazer um curso de receber alguma palestra com relação a controle de distúrbio, nesse sentido. Antes de passar aqui a palavra para os deputados, tirar suas dúvidas, queria passar aqui para o Antônio Luiz da Silva, Sindicato dos Metroviários aqui presente, por favor. Bom dia, senhores deputados, bom dia a todos os presentes. Meu nome é Antônio Luiz, sou diretor de comunicação do Sindicato dos Metroviários. Bom, teste. Bom, como eu dizia, eu sou diretor do Sindicato dos Metroviários e gostaria de fazer algumas considerações a respeito do que já foi falado aqui a respeito da segurança do metrô. Primeiramente, eu quero que fique claro aqui, a todos presentes, que os sindicatos metroviários não coadunam com nenhum desvio de conduta de qualquer funcionário que seja, segurança, qualquer outro setor do Metrô Rio. Porém, algumas considerações precisam ser feitas. A primeira delas, relacionada ao efetivo de segurança do Metrô Rio. A primeira consideração que eu faço é que hoje nós temos um efetivo de agentes de segurança metroviário de cerca de 120 homens. 120 homens compõem o quadro de segurança metroviária. Completando esse quadro de segurança metroviária, a gente tem cerca de 220 agentes de atendimento. Talvez o usuário comum não se aperceba dessa diferença, porque quando ele chega na estação, na verdade, todos os agentes são uniformizados da mesma maneira. Porém, as atribuições são diferentes. Um está totalmente relacionado à parte de segurança metroviária e o outro à parte de atendimento ao cliente. Segunda consideração é a respeito
de ocorrências que levam a registros policiais. Nós temos, sim, infelizmente, algumas ocorrências, diria muitas ocorrências. Eu vou citar aqui um episódio anterior à chegada do novo coordenador, o senhor Pérez, que é recém-chegado na empresa, talvez ele não tenha acompanhado esse caso, de um episódio de agressão nas cercanias da estação Estácio, próximo ao centro de eventos que ali tem, onde 2 agentes de segurança metroviárias acabaram por agredir um transeunte que passava ali de bicicleta sob a suspeita de que ele pudesse estar realizando furtos nas cercanias. Ambos foram demitidos, como é de praxe da empresa, porém o que precisa ser ressaltado é que aqueles 2 agentes estavam ali por determinação da empresa. Naquele momento existia uma ronda noturna, inclusive feita pela madrugada dentro, onde eles circulavam de viatura operacional do metrô, justamente para coibir pequenos furtos ou delitos nas cercanias do metrô. Cabe ressaltar, eu não precisaria nem afirmar isso, mas isso é uma atribuição, creio eu, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e, quiçá, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Porém, nesse momento, havia esse tipo de serviço sendo praticado pela concessionária. Ainda a respeito dos outros eventos que ocorrem dentro do sistema metrô, o sindicato recebe algumas reclamações de usuários de que muitas vezes eles não conseguem fazer o registro das ocorrências. Ou eles vão direto à delegacia e fazem por conta própria seus registros, ou desistem de o fazer. Então, essas situações acabam, de repente, por não criar uma estatística compatível com o que acontece no dia a dia. Outra questão que eu gostaria de deixar claro é que hoje a gente recebe algumas reclamações dos próprios empregados contra ao conteúdo de instrução. Com essa divisão de segurança e atendimento ao cliente, alguns agentes de atendimento terminam não tendo uma instrução completa de agente de segurança. Em contrapartida, não poderiam atuar como tal. Mas, devido ao número insuficiente de efetivo, eu quero deixar registrado que existe essa deficiência, e não é de hoje, é de muito tempo. Até vejo a nova gestão tentando atender, tentando melhorar essa questão de efetivo, mas ainda não é suficiente. Então, eu vejo essa deficiência na instrução desses agentes de atendimento na operação, porque eles acabam tendo que agir como agente de segurança, não tendo uma instrução completa, talvez, em parte, explique também alguma deficiência na forma de atuar como agente de segurança. Eu vejo isso como uma situação preocupante. Eu ressalto ainda a questão do efetivo, que é preocupante. Hoje, a gente tem em determinados horários, em determinadas estações, apenas um agente. Em alguns casos, não são agentes de segurança, são os ditos agentes de atendimento, que, dentro da estrutura da empresa, não deveriam, não poderiam agir como agentes de segurança. Essas são situações que estão sendo postas aqui, que precisavam ser, de uma certa maneira, trabalhadas no sentido da gente ter um maior esclarecimento e, o melhor de tudo, dentro desse esclarecimento, buscar a melhoria e a excelência no atendimento. A gente percebe que há essa preocupação do Metrô Rio, as pessoas que estão chegando, que já estavam lá, estão trabalhando nesse sentido, mas hoje, na prática, o que vemos são essas pequenas questões que terminam atuando no todo e, às vezes, prejudicando o bom atendimento ao usuário final. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra aqui para o excelentíssimo senhor deputado Zaqueu Teixeira, presidente da Comissão de Segurança Pública. Antes de passar para o deputado, só queria se pronunciar também. Rubens Foligno, presidente do Sindicato Metroviários. Isso aí? Então, com a palavra. Bem, cumprimentar a todos presentes e complementar as informações e o olhar que o Antônio, nosso diretor do sindicato, que é um homem da segurança, ele abordou os aspectos que diz mais diretamente a questão que envolve os empregados da área. Eu gostaria de agregar essas informações a algumas situações que permitissem uma reflexão, né?
O metrô do Rio de Janeiro é o único metrô que tem operação privada do Brasil. Existe um componente importante dentro dessa operação privada, que é a componente do lucro, né? As pessoas que investiram no metrô, o controle acionário, ele tem interesse de cada vez mais ter um lucro melhor. Com isso, a repercussão disso dá em cima de um baixo quantitativo, não só na segurança, mas em todas as outras áreas da empresa, manutenção, operação do sistema e por aí vai. No quesito segurança, a questão se torna, vamos dizer assim, potencialmente agravada pela componente da segurança pública, né? Na medida em que está havendo um adensamento de pequenos comércios dentro da estação. Então, são ingredientes, são elementos que são introduzidos e que começam a chamar para dentro do sistema pequenos e grandes delitos, né? Então, isso agrava. Você tem a questão da segurança operacional, Antônio colocou perfeitamente, do número reduzido. Outra coisa que agrava isso são as causas das ocorrências que causam esses transtornos. O número reduzido da frota de trem hoje, ou seja, a empresa faz uma campanha competente para chamar usuários para dentro do sistema e aí começa a não ter uma frota em quantidade adequada. Para vocês terem ideia, atualmente a empresa trabalha com 96% da frota disponível operando, ou seja, já no limite. Se um trem avaria, você retira, você aumenta o intervalo. Consequência disso, filas. Esse episódio de Botafogo é um típico problema que ocorreu assim, ou seja, você vai retendo excessivamente uma quantidade de usuários enorme para entrar no sistema, em um horário de pico, então é nitroglicerina pura. E o para-raio disso acaba sendo a linha de frente, que são os homens da segurança, os nossos companheiros da segurança. Então, na operação, esse metrô do Rio de Janeiro já teve a operação pública. Na época, as famílias de cargos destinada a operar o sistema era bem separada. Você tinha a questão da segurança operacional e você tinha os cargos para o controle operacional, ou seja, entrada e saída das estações. A operação privada introduziu uma mudança muito grande. Tem um faz-tudo da operação, que seria, hoje, a gente sente que a concessionária procura mudar isso, começa a separar o atendente da segurança. Antigamente havia famílias de cargo, tipo assim, você tinha o supervisor da estação e os oficiais de estação que cuidavam basicamente do funcionamento da estação, do atendimento ao usuário. E você tinha um corpo de segurança operacional, por ser público na época, tinha um componente também, um link com a segurança pública, né, porque facilitava, a operação era do Estado. Bem, para encerrar, eu gostaria, presidente Marcelo Simão, que quando houvesse audiências que envolvesse a operação do metrô, nós fôssemos convocados formalmente, né? Infelizmente não fomos, porque acreditamos que um sindicato que representa os trabalhadores envolvidos diretamente podem contribuir bastante para que todos os aspectos sejam observados. Então, obrigado a todos. Com a palavra, o presidente da Comissão de Segurança Pública, o deputado Zaqueu Teixeira, por favor. Senhor presidente, primeiro eu quero registrar aqui o meu inconformismo com a não participação da Supervia, porque essa é uma pauta que discute segurança, tendo convocado aí, né, sido convidado as concessionárias. E o fato da Supervia dizer que vem aqui em outra audiência, é uma outra audiência que trata de outro tema, e não da segurança. Exatamente. É uma reunião conjunta e nós estamos aqui para tratar da segurança. Então, deixar registrado aqui, porque as concessionárias
o nome diz, é concessão de serviço público. Então, elas prestam um serviço concedido pelo Estado e deve obrigação a esta casa. Então, só deixar aqui registrado para que Vossa Excelência possa transmitir a Supervia, porque é inadmissível você chamar as concessionárias para uma discussão de segurança e ela dizer que vem no outro dia porque tem um outro tema que acha mais abrangente. A Supervia não tem que achar, ela tem que entender o convite e comparecer para dar as explicações necessárias no campo da segurança. Logo, a Supervia parece que quer fugir do debate, porque os precedentes no campo da segurança da Supervia são precedentes graves. E aí nós não podemos aqui questionar para saber quais foram as correções que a concessionária fez no campo da segurança e até porque o objetivo dessa audiência, foi até a deputada Clarissa Garotinho que pediu, mas eu acredito que ela, por enquanto não chegou, mas deve estar chegando, foi em cima do ocorrido em abril de 2009, aquele problema da chicotada na Supervia, e em cima do metrô sobre aquele acidente da roleta. Então, foi em cima dessas duas situações. Então, era importante a presença dos dois, no caso. Desculpa, vamos continuar. Nós tivemos aqui uma audiência já com o metrô, em que questionamos a respeito do plano de segurança orgânica da empresa, que a empresa disse que teria, e que ficou de passar aqui para a presidência da comissão, para que pudéssemos fazer uma avaliação. E eu gostaria de saber se isso foi encaminhado à comissão, porque o mínimo que nós temos que ter, sob o ponto de vista da atuação dos órgãos, é você ter um plano de contingência, para que você possa saber o procedimento a ser adotado pelos agentes, a quem buscar, quando tiver conflitos. Então, isso faz parte do plano de contingência, que as empresas precisam ter. Qualquer organismo que tem segurança orgânica tem o plano de contingência. Então, queria pedir ao metrô, se não mandou, para que pudesse encaminhar para essa casa, da mesma forma, as barcas, que pudessem encaminhar o seu plano de contingência, para que pudéssemos estar fazendo uma avaliação mais acurada. Queria fazer uma pergunta aqui para o representante do metrô, porque o secretário de Segurança havia noticiado que estava em tratamento com o metrô para fazer um acordo de cooperação, já que compete ao metrô, por ter poder de polícia, o controle interno das instalações e da sua segurança interna, se houve algum tipo de convênio ou acordo de cooperação com a Secretaria de Segurança para a atuação da Polícia Militar junto aos agentes do metrô, ou se essa iniciativa não foi tomada adiante. Bem, Vossa Excelência tem razão em relação ao questionamento. De fato, o que o deputado está mencionando é com relação ao PROEIS, né, que é um convênio entre a Segurança Pública, o Governo do Estado e, no caso específico, as concessões. Esse programa já está em análise, já tivemos 3 reuniões sobre o programa, exclusivamente com o gestor do programa. A companhia entende que é um programa factível, que atende, né, às necessidades do nosso cliente, principalmente voltado no aspecto dos entornos, né, onde nós não podemos atuar, como o colega há pouco mencionou. De fato, nós estamos avaliando e acreditamos que nos próximos 60 dias devemos ter aí alguma coisa mais consolidada. Com relação às barcas, há algum tipo de acordo de cooperação com a Secretaria de Segurança, alguma tratativa ou não? Deputado, nós participamos do Café Comunitário todos os meses, no qual renovamos esse acordo. Não é bem um acordo firmado, mas sim é um acordo tácito entre tanto a PM quanto a Guarda Municipal, que realmente nos atende, colocando viaturas lá nas nossas estações, e, quando é necessário, até eles fazem o reforço da segurança. E, até hoje, realmente funcionou muito bem, mas não há
um acordo firmado, etc., etc. Há, de fato, um acordo de cooperação tácita. Havendo algum evento no interior da barca, qual o tipo de atuação que é feita? Se tiver algum conflito no interior da barca durante o seu trajeto, o que é feito pela... Normalmente, quem atua, a primeira atuação é feita pela tripulação. O comandante comunica ao nosso centro de operações. Nosso centro de operações pega o nosso grupo de vigilantes ou o grupo de apoio que chama a PM, e a PM vai lá e atua em relação a isso. Tá, mas no interior da embarcação tem agentes compondo a tripulação, agentes de segurança ou não? Não somente em casos muito especiais, conforme eu disse. Isso é caso, por exemplo, eventos especiais, tipo carnaval, onde realmente nós temos a nossa capacidade limitada, ou seja, nós sempre vamos transportar ou 2.000 passageiros ou 1.300 passageiros. Então, essa é a nossa limitação, e ela é rigidamente cumprida. Mas, em termos de carnaval, etc., etc., por uma questão de prevenção, nós colocamos agentes dentro da embarcação, mas